Bom dia, pessoal. Bom dia, doutor Adelson. Bom dia a todos aqueles que estão ligados na questão da luta dos Águas de Furnas e Peixoto. Nós, inclusive, estamos fazendo essa live, vai ser breve, vai ser bem rápida, para celebrar, de certa forma, é momento de comemorar, um momento tão complicado que nós estamos vivendo, com essa crise sanitária, tantas mortes no país, aqui em Minas Gerais, aumento de casos, na região sudoeste de Minas, a questão tem se tornado assustadora, mas no meio de tudo isso, nós podemos também ter os momentos de celebração, os momentos de comemoração das conquistas que nós vamos obtendo aos poucos, sobretudo porque nós já precisamos vislumbrar que lá na frente tudo isso vai passar e nós precisamos também lutar pela recuperação econômica do país, pela recuperação econômica do Estado. Como eu sempre digo, a recuperação econômica da nossa região, da região do sul de Minas, da região centro-oeste, da região sudoeste, passa exatamente pelo fortalecimento do turismo, pelo fortalecimento da agricultura, pelo fortalecimento também da piscicultura, pelo fortalecimento daquilo que é potencial na nossa economia. E entre essas potências estão os nossos lagos. Eu sempre digo lagos, porque para nós não são reservatórios, são lagos. Lagos de Furnas e Peixoto, hoje tombados pelo patrimônio, aliás, pela Constituição Mineira, através da emenda 106, de minha autoria, que contou com apoio maciço dos deputados da Assembleia Legislativa, também dos deputados da nossa região, que tiveram um papel fundamental na articulação pela aprovação dessa emenda. Mas como a gente tem dito há muito tempo, não se faz nada sem o Poder Executivo. E aí eu quero agradecer aqui ao Todos por Furnas e Peixoto, ao Profurnas 762, ao Unilagos, à Lago, a todos os consórcios que estão em volta do Lago de Furnas, a ação de prefeitos, de vereadores, da sociedade civil como um todo, dos empresários que dependem essencialmente do nível 762 em Furnas e 663 em Peixoto. Nosso grito chegou ao governador Romeu Zema. Nas últimas semanas nós tivemos 2 requerimentos, um requerimento assinado por mim e pelo deputado Bartô, nós escolhemos também várias assinaturas, e um requerimento essa semana cobrando do governador a informação às agências reguladoras de que o múltiplo uso das águas e as cotas mínimas estão na Constituição Mineira. E ontem nós tivemos então a grata surpresa, doutor Adelson. Eu tenho que trocar de óculos aqui, pessoal, que agora eu estou naquela fase de usar óculos de perto e óculos de longe. Então vou ter que pôr óculos para perto. A idade vai chegando, né? Vejam só que conquista excepcional. Eu estou aqui com o ofício da Secretaria de Meio Ambiente, endereçada ao senhor André Pepitone da Nóbrega, que é diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. E o assunto desse ofício, o ofício de número 404/2021, tem aqui como título: manutenção das cotas dos reservatórios de Furnas e Mascarenhas de Moraes. E aí diz o primeiro parágrafo assim, doutor Adelson: Assembleia Geral de Minas Gerais, após ampla mobilização social e com apoio irrestrito do governo de Minas, aprovou e promulgou a emenda à Constituição 106, que incluiu os itens tombados para fins de conservação o Lago de Furnas e o Lago de Peixoto, localizados na bacia hidrográfica do Rio Grande,
devendo ser nível mantido respectivamente em 762 e 663, acima do nível do mar, de modo a assegurar o múltiplo uso das águas, notadamente para o turismo, para a agricultura, para a piscicultura. E continua aqui falando daquela resolução da ANA, que é outra luta que a gente tem empreendido também, doutor Adelson, porque a ANA, ela estabeleceu, entre outras coisas, uma resolução para a diminuição da vazão nas represas e, consequentemente, uma mudança da outorga que está para vencer, mas parece também que nós conseguimos, junto ao Senado Federal, a atuação dos nossos senadores, principalmente do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que a ANA já está caminhando para estabelecer uma prorrogação, exatamente uma prorrogação dessa resolução. Não para de chegar mensagem aqui, pessoal mandando mensagem aqui, quero agradecer a todo mundo que está mandando mensagem. Nós temos aqui essa atitude do senador, também dos senadores, perdão, essa atitude da nossa bancada mineira em cobrar, e a gente critica, mas quando é para elogiar, a gente também elogia. Quero aqui que faça chegar ao nosso governador Romeu Zema, em nome da Assembleia Legislativa, o agradecimento por ele ter se posicionado nesse momento. Faltava esse posicionamento, faltava essa comunicação. Nós esperávamos, aguardávamos ansiosamente o dia em que isso fosse acontecer. E aconteceu, doutora Adelson. Explique então para quem está nos assistindo agora, quais são os desdobramentos, o que acontece agora. Os lagos já foram tombados, já estão na Constituição Mineira como patrimônio de Minas Gerais. Isso dá direito, inclusive, àqueles que dependem do lago de reivindicarem recursos da Lei Rouanet, como muito bem explicou o nosso querido secretário de Cultura e Turismo, o Leônidas Oliveira. O tombamento já foi feito, o comunicado já foi feito. Quais são agora os próximos passos, doutor Adelson? Gente, bom dia a todos, bom dia, deputado professor Cleiton, a todos que nos assistem aqui nessa live. Sem dúvida, e analisando até nesses 2 anos e pouquinho ali de Assembleia Legislativa, atuando com o processo legislativo e conhecendo bem a legislação do Estado, eu não tenho dúvidas que a emenda 106 é uma das leis mais importantes aprovadas em Minas Gerais nos últimos anos, sem dúvida. E por que a importância dela? Não só a importância em relação ao que ela protege, ao que ela visa proteger, que são os lagos de Furnas e Peixotos, mas porque é uma lei que, de forma legítima e diferente de muitas leis que a gente acompanha a tramitação nos últimos anos, ela vem com um apoio muito grande da sociedade. A PEC 52 e a emenda 106, ela tem uma legitimidade popular que é uma coisa sem precedentes, na história de Minas Gerais e talvez na história do Brasil. Poucas vezes a sociedade se mobilizou tanto para apoiar a discussão, para apoiar uma iniciativa parlamentar. Isso aconteceu com a PEC 52 e com a emenda 106. O segundo ponto, eu acho que essa mudança em relação é uma girada da porca em relação ao Pacto Federativo. O Brasil ele tem algumas particularidades, algumas jabuticabas aí ao longo da história, em que se trabalha muito na perspectiva de que todos os estados eles devem abrir mão dos seus direitos, abrir mão daquilo que faz parte da sua cultura, para poder trabalhar em prol de um interesse maior, que seria o interesse do desenvolvimento nacional. E isso aconteceu na década de 90, o Itamar Franco ele chegou e ameaçou, vou explodir isso aqui se for privatizar, porque é um patrimônio nosso. E agora isso acontece mais uma vez com a emenda 106. A emenda 106 ela veio justamente para mostrar para o Brasil o seguinte, olha, a gente quer contribuir com o desenvolvimento do país, a gente tem que contribuir com a geração de energia, a gente não tem nada contra a navegabilidade na hidrovia Tietê-Paraná, mas desde que respeite um direito fundamental que é da nossa região, que é do nosso povo, e respeite o nosso patrimônio. Então, a degradação ambiental, o dano paisagístico, o dano
em relação ao turismo, à cultura, ele era iminente, né? Ele era constante em relação a esse desrespeito das cotas mínimas, né? 762 e 663. O que acontece a partir de agora, né, em termos práticos? O processo de tombamento por ato legislativo, acho que é importante destacar o que é o tombamento. O tombamento é uma intervenção do poder público no direito de propriedade. Então, significa que o governo do estado de Minas Gerais, mesmo não sendo proprietário dos lagos de Furnas e Peixoto, já que são reservatórios da União, ele chega e diz o seguinte: existe aqui agora uma regra de proteção que tem que ser respeitada. E essa regra de proteção significa o seguinte, que a cota mínima para Furnas tem que se manter em 762 e de Peixoto 663. E essas cotas 762 e 663, só para todo mundo ficar tranquilo, que a gente ouve muita gente falando sem o correto aprofundamento dos aspectos técnicos, ela é possível, né? Existem estudos científicos que garantem a possibilidade de se manter essa cota 762 ao longo dos anos, né? Seria uma questão de gestão realmente do nível do reservatório, mas a emenda constitucional ela declara esse tombamento, ela declara que aquele bem é de propriedade do povo de Minas Gerais, tem um interesse, na verdade, do povo de Minas Gerais, um interesse paisagístico. Esse tombamento, como ele tem uma intervenção direta no direito de propriedade, então quer dizer que Furnas não vai poder simplesmente abaixar o lago de qualquer jeito, não vai poder descaracterizar o lago nesse intervalo de tempo, né, durante a vigência do tombamento, impõe uma regra de restritiva da atividade de Furnas. E como é uma regra restritiva, a gente está numa democracia, a democracia ela depende da observância de alguns princípios, né, o contraditório, a ampla defesa, por exemplo. O que acontece? A Assembleia Legislativa ela declara o tombamento. Esse tombamento ele tem um caráter de tombamento provisório. Só que esse tombamento provisório ele só se concretiza a partir do momento que é oficiado o proprietário. Então, esse ofício que saiu do governador do estado, direcionado à ANA, direcionado ao ministro de Minas e Energia, ele está dizendo o seguinte: olha, a Assembleia Legislativa tombou os lagos de Furnas e Peixoto, estabeleceu uma cota mínima a ser observada, estabeleceu a necessidade de preservar o múltiplo uso das águas e agora eu estou notificando que a partir desse momento é uma obrigação do proprietário, independente de toda a discussão que vai vir posteriormente, seja ela judicial ou extrajudicial, ou mesmo as contra-notificações que vão acontecer, que são inerentes ao processo administrativo, vocês são obrigados a preservar aquilo que ficou decidido pela Assembleia. Então, isso aí é o que a gente chama de tombamento provisório. Aqui eu tenho até um pedacinho, deputado, se me permite, duas decisões, porque muita gente... Eu tive amigos, inclusive, do direito que chegavam e falaram assim: mas a emenda ela é inconstitucional porque o bem é da União. Não, a gente não está falando de desapropriação, a gente não está tomando a propriedade da União, a gente está simplesmente propondo uma regra de preservação. Então, nesse caso, o tombamento ele é absolutamente constitucional, pode ser feito por processo legislativo, pode ser feito por iniciativa parlamentar, né, pode recair sobre um bem de propriedade da União, ainda que esse bem tenha uma destinação a princípio específica, que seria geração de energia, mas a gente descobriu ao longo do processo legislativo que não é só isso, né, tem também um problema de desvio das águas para o estado de São Paulo. E o que o STF ele decidiu em relação a isso aqui? Ó, no âmbito da eficácia, pode ocorrer de forma provisória, iniciada pela notificação do proprietário. Artigo 5º, artigo 10º do Decreto-Lei 25 de 1977, ou definitiva, com a inscrição do bem no livro dos tombos. O STJ falou o seguinte: ó, o ato de tombamento, seja ele provisório ou definitivo, tem por finalidade preservar o bem identificado com valor cultural, paisagístico, ambiental, contrapontos, inclusive, aos interesses da propriedade privada, não só limitando o exercício dos direitos inerentes ao bem, mas também obrigando o proprietário às medidas necessárias à sua conservação. Então, o que acontece a partir de agora? O tombamento ocorreu por ato legislativo, ou a emenda constitucional. O ato do governador do estado de notificar significa que já deu ciência para o proprietário que a partir daquele momento ele é proprietário de um bem tombado, né, com algumas condições restritivas, e obriga agora os proprietários a iniciar esse processo de preservação. Eu acho que alguma questão de ordem técnica, que eu não tenho conhecimento mesmo, porque não dá simplesmente assim: eu vou nesse momento e vai encher vai encher o reservatório de uma vez, mas eu creio que agora
de outorgas em parlamento. Que saiu de dentro do estado de Minas Gerais, né? E parabéns, deputado, em relação a isso. Beleza. Pessoal, caiu o sinal do doutor Adelson, mas para a gente ficou muito claro. Compartilhem essa live, compartilhem essa partilha que nós fizemos nessa manhã, até para que as pessoas tenham conhecimento técnico e jurídico dos desdobramentos. Nós necessitamos disso, porque a luta continua, a vigilância continua, algumas batalhas estão por vir ainda, precisamos que aquilo que acontece em Minas aconteça também em São Paulo, dentro dessas resoluções que a Ana ela sempre nos oferece, aquela velha máxima do pau que bate em Chico tem que bater em Francisco também. Oi. Então, caiu aí o seu sinal, eu estou falando aqui que a luta continua, que nós temos que ficar vigilantes, que as resoluções que a Ana ela estabelece para Minas têm que ser estabelecidas também para São Paulo. São Paulo tem sido privilegiado nos últimos tempos. Sempre digo, gente, nada contra São Paulo. Nós não estamos em guerra entre os estados, mas deve existir um equilíbrio, deve existir uma coerência naquilo que é resolução, naquilo que é estabelecido dentro do chamado Pacto Federativo, onde todos os estados possuem os mesmos direitos. Doutor Adelson, muito obrigado vocês que estão nos acompanhando. Repito, compartilhem, para que as pessoas tenham conhecimento da grande conquista que nós obtivemos. Ao governador Romeu Zema, a nossa secretária de Meio Ambiente, que também teve uma participação importante, ao Leônidas Oliveira, secretário de Cultura e Turismo, grande entusiasta da emenda 106, a todos os grupos, todos por Furnas e Peixoto, Profurna 762, Unilagos, Luta Mineiro, a todos os prefeitos, vereadores, aos amigos deputados da Assembleia Legislativa, essa vitória é de todo o povo de Minas Gerais, mas principalmente do povo do Sul, Sudoeste e Centro-Oeste, aqueles que amam essa riqueza imensurável, que pode transformar a nossa região, uma vez estabelecidas as cotas mínimas, numa região muito mais próspera, muito mais inclusiva, muito mais economicamente fortalecida, uma vez resolvido esse problema, que é um problema que tem sido crônico. Pessoal, Deus abençoe, um bom final de semana. Doutor Adelson, obrigado. E vai fazer a sua caminhada matinal aí. Caminhe por mim, porque depois do Covid não está dando para caminhar por enquanto, não. Então, mas e antes do Covid? Um pouco mais, e aí você está estabelecendo a minha cota mínima da caminhada. Grande abraço, obrigado. Abraço, tchauzinho a todos. Valeu, pessoal.